Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa maratona Uma Vida com Propósitos. Hoje é o nosso dia 29 de 42. Nós estamos vencendo, gente, nós estamos vencendo. Bom dia, Mari, tudo bem? Mari, vou te responder hoje sem falta. Final de semana foi corrido, eu vou te responder, você vai entender. Você tá bem? Como é que você está? Aguardar o pessoal chegar. Vou repassar então o que a gente viu ontem. Estamos aí na luta. Obrigada pela sua companhia, pela companhia de todo mundo que tá acompanhando comigo, mesmo ao vivo como gravado. Espero sinceramente que vocês estejam aí sentindo transformações. Eu tenho sentido bastante, tenho percebido que aquilo que a gente falou, né? A conversa com Deus. Eu tô aqui, não paro de tentar arrumar esse cabelo, é loucura. A conversa com Deus, né, gente? Tá diferente. Não sei se pra vocês também tá. A gente começa a repensar algumas coisas. Não só a questão espiritual em si, né? A conexão com Deus e tal. Mas até sobre a nossa vida. Não sei se vocês estão tendo essa percepção também. Quem quiser comentar, e depois também quem estiver assistindo gravado pode comentar, até sobre a vida. E tem aquela coisa da vida em abundância, né? É interessante. Bom, Denise, bom dia, seja bem-vinda também. Vamos repassar o que a gente viu ontem. Ontem nós fechamos o ciclo do propósito número 3, que era você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Bom dia, Michele, seja muito bem-vinda. Deixa eu mandar aqui pro Flávio que ele tá online, vamos ver se ele vai querer entrar. E aí, olha só, ontem nós vimos Isso Leva Tempo, nós fechamos a Semana de Cristo. Para mim foi bem transformador em relação à questão de compreender o que significa a gente assumir o caráter de Cristo, nós nos permitirmos nos transformarmos para nos tornarmos semelhante a Cristo. E olha só, nós vimos o processo de desenvolvimento do caráter de Cristo, da maturidade espiritual, a necessidade do tempo agindo na transformação, os motivos pelos quais leva tanto tempo para mudar e crescer, aprender e desaprender, a humildade, a mudança de hábitos e como cooperar com Deus. Bom dia, Flávia, seja muito bem-vindo. Então hoje nós vamos ver aceitando a sua missão. Vou dobrar aqui para fazer uma fichinha, fica mais fácil. Aceitando a sua missão. Nós vamos entrar essa semana no propósito número 4. Você foi moldado para servir a Deus. Deixa eu ver aqui, são acho que 5 propósitos, né? Nós já estamos entrando no 4. Olha que bacana, gente. Então temos aí mais 2 semanas só. Eu falo para vocês, é custoso todo dia. A hora que terminar, a gente fala assim, mas já terminou? Eu torço realmente, espero sinceramente. Vou até fazer minhas orações aqui para que todos vocês que estão acompanhando diariamente possam ter uma mudança bem significativa. Eu tenho certeza que já estão tendo, mas que possam ter ainda mais. Que mais 2 semanas aí dá pra gente fazer muita transformação ainda. Então vamos lá, hoje veremos aceitando a sua missão. Você foi posto no mundo para dar uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar, ocupar espaço no mundo. Deus o criou para que a sua vida fizesse a diferença. Você foi criado para acrescentar alguma coisa à vida neste mundo, não apenas para usufruir. Deus quer que você retribua com algo. Este é o 4º propósito de Deus para você e para a sua vida, denominado ministério ou serviço. A Bíblia fornece os detalhes e nós vamos ver. Eu coloquei aqui os outros 3 propósitos para a gente se lembrar, que é acreditar pela adoração, pertencer pela comunhão e a transformação pelo discipulado por Jesus. O Flávio, bom dia, sim, muitas novas mudanças. Que bom, fico muito feliz. Ai, parabéns. Vamos lá. Então a Bíblia dá uns detalhezinhos de como a gente pode servir a Deus. Você foi criado para servir a Deus, o primeiro detalhe na Bíblia. Então a Bíblia fala, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. As boas obras são o serviço. Sempre que você serve alguém, você está de alguma forma servindo a Deus e cumprindo um dos seus propósitos. Deus diz, antes de o formar no útero da sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei
para uma obra especial. Você foi posto neste mundo para uma missão especial. Sabe que para mim vem aqui até uma questão de autoestima. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas é uma sensação assim: ah, será que mas eu vou fazer um grande feito? Eu vou fazer a diferença no mundo? E também tem a busca, né, o meu reino não é desse mundo. Então o que que é? Às vezes quem vem já, porque as pessoas têm impulsos naturais, quem já vem com esse impulso natural de querer fazer diferença, de querer liderar, muitas vezes acaba querendo liderar no plano material, nos assuntos somente ligados ao mundo, na questão do ego, etc. E isso também acaba que desvia nosso espírito, muitas vezes, de cumprir a missão. Eu tenho cá para mim que, de alguma forma, todas as pessoas que estão em posição de destaque na sociedade, seja em qualquer segmento que elas atuem, em algum momento elas vão despertar e elas vão se tornar instrumentos de Deus para realizar a obra dele. Não necessariamente a obra, não que o trabalho delas muitas vezes não influencie positivamente para a estrutura social. Então, político hoje em dia não é um bom exemplo, mas olhando na história, as pessoas que fizeram grandes feitos, que avançaram a sociedade. Vou dar um exemplo aqui, Henry Ford, por exemplo, uma pessoa que ele foi conhecido com uma personalidade um pouco complicada, mas ele popularizou o veículo para as pessoas, e isso trouxe uma facilidade de deslocamento, para que as pessoas pudessem interagir mais, as famílias pudessem ter mais contato, para que o comércio pudesse propagar mais. Então, tem uma série de coisas, desses avanços que eu estou falando. Mas a gente tem que lembrar que eu já falei isso há muito tempo no começo de uma das lives, dos heróis anônimos. Os heróis anônimos são aqueles que seguem a cartilha, que seguem à risca a palavra de Deus, que agem com Jesus Cristo no coração, que levam Jesus Cristo para dentro da sua casa, aqueles que oram pelos seus, aqueles que se submetem às necessidades, aos deveres diários, como Noé foi lá fazer a arca sem saber nada sobre chuva, sem nem morar perto do mar. Ele só confiou em Deus porque Deus falou que era aquilo que ele tinha que fazer. E nós sabemos o que é o certo e errado. Então, quando a gente faz o certo, quando a gente escolhe, a gente não ouviu, a gente teve 2 aulas falando sobre como a gente cresce na tentação, superando a tentação. Então, quando a gente escolhe o certo, quanto a tentação é uma escolha, a gente está escolhendo ser um obreiro de Deus. Às vezes a gente tem que abrir mão de coisas, às vezes a gente tem que abrir mão do nosso tempo, às vezes tem que abrir mão de algum recurso. Nós já estamos obrando por Deus. Segundo item que a gente pode praticar o nosso ministério. Você foi salvo para servir a Deus. No reino de Deus há um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Isso dá à sua vida enorme importância e valor. Olha o que eu falei da autoestima. Se a gente não tem um senso de valor pessoal, um senso de autoestima, eu não sou tão especial assim para Deus. Aliás, falando isso, eu não duvido nada que tem gente que, se você falar para você tem um propósito especial, imagina. Então, por que seus pais não te valorizaram? Porque isso daí é projeção. Quem foi a figura de autoridade que falou para você que você não tinha valor? Quem foi que fez você acreditar que você era tão pouco? E a gente vai vivendo a vida como? Achando que a gente é... Eu trouxe de novo a bolinha, eu lembrei muito da bolinha, gente. Esse da bolinha aqui, ó, é sucesso. A gente vai vivendo achando que a gente é isso aqui, ó. Só que, na verdade, para Deus, a gente é isso aqui. E a gente esquece disso, tá? Então, vamos melhorar nossa autoestima, que Deus tá falando que a gente pode mais. Então, comprar a nossa salvação custou a Jesus a sua própria vida. Então, todo o processo da vinda de Jesus, ele ser crucificado, foi um sacrifício feito para realmente para que ele pudesse trazer um marco para o mundo, uma mensagem. Ele fez um sacrifício vivo para Jesus, para Deus. Nós já vimos aqui a importância do sacrifício de Jesus, veio para eliminar a necessidade de outros sacrifícios que as pessoas faziam para Deus, de animais, etc. Mas
ele foi muito claro. Então ele veio e deu a cara a tapa, literalmente, por nós. Então o que é a salvação? O que é a nossa salvação? É conhecer a verdade de Deus, que foi o que Jesus veio fazer. E veio numa época que o mundo era totalmente materialista no sentido físico, tá? No sentido físico, no sentido de desconhecimento. A gente vem aí de impérios politeístas, de toda uma cultura politeísta. A gente vem aí com Abraão trazendo o monoteísmo, o Deus é único. Depois a gente vem com Moisés trazendo as leis, os 10 mandamentos. E a gente vem com Jesus falando, prestem atenção, que o verdadeiro reino não é desse mundo. Então cada um vai trazendo um pedaço da grande verdade. E a gente vai refinando essa consciência que a gente tem sobre o que é a existência. Não servimos por culpa, medo ou obrigação, e sim pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Pela salvação, nosso passado foi perdoado, nosso presente ganhou sentido e nosso futuro está garantido. Então a gente fala assim, eu tô sentindo um vazio na vida, a vida não tem sentido. Olha, eu já atendi pessoas muito espiritualizadas, pessoas que vão à igreja, pessoas que têm uma consciência, só que aí elas entram naquele momento da vida que ela tem uma boa carreira e jovem, tem uma boa carreira, tem uma boa vida, e ela se pergunta, tá, e aí? É só isso a vida? E aí é que vem o servir. Aí é que vem o servir. O servir, já falei aqui, vou repetir, é muito, muito bom. A gente vai abordar trabalho de caridade, trabalho voluntário aqui, mas é o melhor tipo de trabalho, gente. Eu vou falar mais sobre isso adiante. João disse, nosso amor uns pelos outros dá testemunho que já passamos da morte para a vida. Sabe, vem pra mim aqui, pelas minhas experiências, inclusive, eu cuido da minha mãe, da minha avó e tudo, é o ego. É o ego. Existe uma luta dentro de nós do que é certo e o que é errado, uma luta dentro de nós de a sociedade caminha numa direção e eu caminho numa outra direção, sabe? Outras pessoas que eu já atendi. Então a gente acaba se perdendo nas coisas do mundo, nas coisas do dia a dia, e a gente se esquece. É como se realmente, sabe, vem muito aqui pra mim, a questão do estilo de vida. O nosso mundo, a nossa realidade física, ela tem um estilo de vida que é totalmente averso à ideia de servir a Deus. Então a gente cria uma série de filtros, uma série de distorções de compreensão. Quando você fala, nossa, ministério, servir a Deus, mas eu não vou ficar lá, agora você tem que ficar na igreja, Não, tem diversas formas da gente fazer isso. Aqui nós estamos servindo a Deus. Eu estou aqui conversando com vocês, servindo a Deus. Estamos especificamente 42 dias falando de Deus? Estamos. Mas mesmo que eu não estivesse falando de Deus especificamente, como eu já fiz outras lives e em algum momento falei sobre as questões existenciais, junto no contexto, eu estaria servindo a Deus, porque eu estou compartilhando o meu conhecimento com vocês. Então, vamos lá. Nós não servimos por culpa, medo ou obrigação, e sim pela alegria e profunda gratidão pelo que Deus fez por nós. Então, João disse, o nosso amor uns pelos outros dá testemunho que já passamos da morte para a vida. Olha que bacana. Então, se eu não sinto amor pelos outros, isso é muito importante, isso é uma reflexão muito, muito séria e muito importante. O que é ser humano? Existe o ser humano, que é o Homo sapiens sapiens, que é o nosso reino, né? Agora, nós somos o reino hominal, é o nosso tipo, eu não lembro como é que é a classificação que dá, mas existe ser humano, o quanto que a gente é humano. Então, olha só, se eu não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar as pessoas, e me preocupo somente com as minhas necessidades, eu devo questionar se Cristo está realmente em minha vida. O coração salvo deseja servir. E aí, assim, eu não sei se vocês têm isso, mas é incontestável pensar em algumas pessoas próximas, né? E aí, assim, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu jeito. É como eu falei, eu realmente acredito que as pessoas vão ser despertadas. Nós estamos vivendo esse processo. Agora, com essa entrada da Guerra de Israel, eu estava acompanhando o pessoal da comunidade cristã, tá? É realmente um marco bíblico o que está acontecendo, tá?
Não é uma coisa pequena, é uma coisa muito grande. Óbvio que tem a mão de Deus cuidando, tem toda a espiritualidade acompanhando. São tempos desafiadores, não afeta muito aqui no Brasil, eu acredito que na América como um todo não vai afetar, mas são tempos novos. São tempos onde as pessoas vão cada vez mais ser convidadas a refletir sobre Deus, sobre a existência, almas vão ser despertadas, vamos ver coisas desagradáveis, entendeu? Mas faz parte de um processo. Por isso que é muito importante a gente ter aqui, ó, a nossa cabeça equilibrada, nossa saúde mental em dia, corpo, mente e espírito, fazer minimamente, entendeu? Vamos lá, na Bíblia diz, servo e ministro são sinônimos, então quando você está servindo, você está ministrando. Até eu pus aqui, eu me lembrei que na capinha que eu coloco aqui da live, eu escrevo lá, ministrado por Ivete Nunes Vigiane, Ivete Nunes, porque na verdade ministrar é ensinar, é compartilhar, tá? Olha só que interessante, somos curados para ajudar outros a se curarem, somos abençoados para ser uma bênção, somos salvos para servir e não para ficarmos sentados esperando pelo céu. Então, isso daí também, em termos do nível neurológico, olha que interessante. Por que desenvolver a consciência espiritual é importante e traz esse senso de propósito? Porque aqui, olha, é quando a gente trabalha a nossa consciência sistêmica. Veja bem, a gente está aqui no ambiente, que é o nosso material físico, digamos que é o inanimado. Estamos no comportamento, que é a expressão, capacidade, você já começa a entrar dentro dos seus aspectos psicológicos, se aprofundar, os seus sentimentos de capacidade, crenças e valores, como você forma o seu mapa de mundo, os seus critérios, o que você usa para fazer as escolhas, identidade, aí, aqui é só você, ó, aqui é só você, tá vendo? Tanto que tem vários desenhos dessa pirâmide, tem uns desenhos dessa pirâmide que é separada, essa parte aqui de baixo com a parte de cima, então, aqui é a parte da identidade, quem você é, e a sua identidade, ela é formada primariamente pela sua tríade primária, que é a sua relação com pai e mãe. Quem não teve um relacionamento de pai e mãe com cada um na sua figura, existe uma projeção em figuras também, que pode ser masculina, feminina, isso é uma coisa da psique, tá, gente? Não tô querendo falar de gênero nada aqui, é uma coisa da psique, tá? Ânima e animus. Carl Jung fala bem sobre isso. E aí o que acontece? Figuras de autoridade, aí a gente vai para os grupos, família, entendeu? Os primos, tios, o padre, a comunidade da igreja, outros grupos com quem você acaba tendo uma vida social quando você é pequeno na sua família e por aí vai. Espiritualidade. Aí aqui a gente vai entrar num nível sistêmico mais amplo. Quando a gente vai olhar o planeta Terra, quando a gente vai olhar o sistema solar, o universo, quando a gente vai olhar a nossa relação com Deus, e aí a gente vai adentrando aqui essa consciência mais amplificada. Então, o servir, quando ele está ligado aqui, ele pode estar ligado em outros, mas o servir, ele ajuda a gente desenvolver muito esse nível aqui, que é o nosso nível sistêmico. Então, por isso que a gente tem, você vê, por que ele é tão bom? Porque ele vai começar, deixa eu pegar de novo aqui, porque é legal visualizar, vocês gostam de visualizar? Quando você serve a Deus, quando você faz uma caridade, quando você faz um trabalho voluntário, ou quando você está servindo alguém próximo a você, ajudando, você está abrindo mão de características do seu ego, às vezes até do seu próprio descanso, para dar um pouco de você para o outro, você está atuando, neurologicamente falando, aqui. E isso vai começar a transformar toda a sua maneira de perceber as suas relações desde o início, quem você é, suas crenças e valores, as suas capacidades, seus comportamentos e a maneira como você se coloca no mundo. Só que é uma luta do ego. É uma luta do ego isso, né? Será que eu tô certa, gente? Tá todo mundo indo pra festa e eu ficando em casa? Será que eu tô certa? Olha só, continuando aqui, deixa eu tomar uma aguinha. Então ele fala assim, nós somos salvos para servir e não para ficar sentados esperando pelo céu. Por este motivo, Deus nos deixa num mundo decadente, para que cumpramos os propósitos dele. Deus tem para você uma missão no mundo. Aí aqui vem duas coisas para mim, vou falar bem a sinceridade para vocês. A questão da autoestima, de muitas vezes a gente não se achar
tão assim para servir a Deus, se a gente não tem um senso de valor pessoal, um senso de como é que eu posso achar, como é que eu posso querer contribuir com algo se eu acreditar que não existe nada de bom dentro de mim? Como é que eu posso acreditar que eu posso ser um pequeno grão de areia para tornar o mundo um lugar melhor se eu não acreditar que existe um bem dentro de mim? E claro que isso também se desenvolve no processo, né? A gente coloca o pé e Deus coloca o chão. Então, às vezes, a gente vai mesmo no escuro, na dúvida, entendeu? Então, pensar nisso. Então, é uma coisa de maturidade. Você vê que a gente veio na semana passada, caminhando com Cristo, para trazer a questão do amadurecimento do caráter, né? O amadurecimento espiritual. O que é isso? É você sair da criança que toma e você ir para o adulto autorresponsável, autônomo, funcional, que serve, entendeu? Que contribui, que constrói, que edifica. Então é isso que a gente tem que trazer na nossa autoestima. Percebe que tudo isso a gente também pode fazer para a nossa própria vida? Eu vejo muito assim a questão quando eu trabalho com pessoas assim, pessoas que trabalham em empresas e são funcionários e pessoas que empreendem. A mentalidade do empreendimento, do empreendedor, do empreendimento mesmo, eu quis dizer essa palavra, tá? E do empreendedor, ela é totalmente diferente da mentalidade de uma empresa, quando o funcionário fica lá, tem o seu saláriozinho fixo todo mês e vai lá, faz o seu e tem o seu salário garantido. Claro que cada empresa tem uma dinâmica e tal, mas tô simplificando aqui. O que eu quero dizer? Quando você vai empreender, quando você vai ter que ser o gestor, e aí até tem um curso de negócios que eu estava fazendo, da G4 Educação, que fala sobre isso. Eles ensinam vários pontos do negócio, que muitas vezes as pessoas vão empreender e não sabem a parte administrativa, não sabe a parte de finanças, e aí elas não sabem a parte de gestão, quando você tem que ter funcionários, não sabe escalonar. Já vi gente que empreendia e não conseguia cobrar cliente. Tinha entregado serviço, o cliente não pagou, ele não cobrava. Então, assim, é sério isso, é muito maior do que a gente imagina. E tem origens em questões mais íntimas. Por que eu tô falando isso? Para que a gente possa se permitir entender que a gente pode mais. Todos nós. A nossa vida é a nossa empresa. A nossa existência é o nosso negócio. Como que a gente empreende pra gente? Como que a gente empreende para Deus? Então, tomar cuidado com essa visão, com essa postura passiva em relação à vida, de só querer receber, porque é uma criança. E eu tô falando, vale para mim também, tá, gente? Nós somos, quando a gente tem essa postura de só querer receber, é uma criança que não cresceu, entendeu? Então, vamos lá. Deus tem uma missão para você no mundo. Terceiro ponto que a Bíblia fala pra gente, para nos ajudar a encontrar essa questão do ministério do serviço. Você é chamado para servir a Deus. Então, o primeiro, você foi criado para isso, você foi salvo para isso, e agora você foi chamado para isso. Muitos pensam que ser chamado para servir a Deus é algo que somente missionários, pastores... Deixa eu tomar uma aguinha aqui que tá um pigarrinho, peraí. Muitos pensam que ser chamado para servir a Deus é algo que somente missionários, pastores, freiras fazem. Mas independente de emprego ou de carreira, você é chamado para ser um cristão que sirva em tempo integral, que é o se transformar em Cristo, que é o estilo de vida. Como? Como que a gente vai servir em tempo integral? Sempre que você fizer uso das suas habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo o seu chamado. Então, por exemplo, eu já vi casos de pessoas, eu vi o caso de um rapaz que trabalha numa multinacional, com tecnologia, casado, tem filho, etc e tal. Só que ele tem uma coisa que ele adora criança, né? Então ele é um super paizão e tudo. E eu fiz alguns trabalhos de mentoria de cura com ele, e eu vi ele fazendo um trabalho voluntário em orfanato. Coisa mais linda, ensinando crianças, ajudando crianças. Nós não temos ideia da quantidade de crianças carentes e jovens carentes que estão necessitando da nossa capacidade intelectual sendo doada para eles, ensinando eles. Entendeu? Não dá para deixar tudo na mão da estrutura do governo. Muitas vezes essas crianças são filhos de pais que não tiveram oportunidade, independente dos motivos, gente.
não tiveram oportunidade, não estudaram, não tiveram oportunidade. Alguém precisa pegar a mão dessas crianças e guiar elas e ajudar elas a se desenvolverem. Porque aí a pessoa fala assim, ah, mas aí tem que liberar aborto, que o povo começa a ter filho e não tem dinheiro nem para comprar comida. Então vamos ajudá-los. Eliminar o ser humano não é a solução. A solução é nós darmos as mãos e nos ajudarmos. Entendeu? Então, assim, você percebe que você começa a mudar o seu olhar em relação à vida. É possível ter um mundo melhor, mas esse mundo melhor ele não vai acontecer a gente achando que vai ser os presidentes, que vão ser os governantes, não só do Brasil, tá, gente? De todas as nações. De todas as nações. Ele não vai acontecer assim. Esse mundo melhor só vai acontecer o dia que a sociedade é organizada, o dia que as pessoas que têm esse desenvolvimento intelectual, o dia que as pessoas que têm uma capacidade de circular aí em todas as questões financeiras, sociais, entendeu? E aí se organizarem com foco nisso. E aí sabe o que acontece? A pessoa fala assim, ah, mas o mundo tá ficando louco, o mundo tá acabando. Tá. Sabe por que tá? Porque ninguém tá preocupado. Ninguém tá preocupado. Também não tô falando aqui, gente, agora vamos largar tudo, não faz mais nada. E fica só pensando no mundo. Vamos sentar e bolar. Não, mas espera aí, o que eu posso minimamente fazer no meu círculo? Na minha comunidade? Percebe? Na minha casa. Como é que eu me relaciono com as pessoas da minha convivência? Então a gente tem que trazer isso. Você não pode mudar o mundo, mas você não pode mudar seu país, você não pode mudar sua cidade, você não pode mudar seu bairro, você não pode mudar sua família, mude você mesmo. Então comece se reformando e comece sendo uma pessoa que ora pelas pessoas à sua volta. Inclusive hoje de manhã eu estava fazendo bastante oração e eu estava pensando nisso. Falei, nossa, eu preciso orar mais para minha família. Eu tô começando a pensar na minha maneira de orar, sabe? Então vamos lá. Então você é chamado para servir a Deus. Aí eu vi uma outra pessoa também, a gente estava fazendo um trabalho de coach, até eu pus para falar mais a gente sobre isso, eu vou falar agora, que ela estava infeliz, as coisas não davam certo. O que acontece? No coach tem um negócio chamado área de alavancagem. O que é isso? É um campo da sua vida que quando você desenvolve, ele vai trabalhar na sua autoestima, vai trabalhar no seu senso de valor pessoal, vai trabalhar nas suas habilidades internas e isso vai impactar todas as outras áreas da sua vida. Então você fica melhor, você se sente melhor, você fica mais feliz, você se sente mais preenchido e completo, e você vai se relacionar melhor com o seu cônjuge, vai ser um pai ou uma mãe melhor, vai ser um funcionário, um chefe melhor, vai cuidar mais da sua saúde, e por aí vai. Então, a gente tem todo um processo que a gente faz, eu tomo umas 2 sessões pra gente fazer isso, e aí você vai fazer essa área de alavancagem, vai identificar qual é a área que, se você desenvolver, vai impactar positivamente em todas as outras da sua vida, todas as outras áreas da sua vida. Ou seja, vai enriquecer a sua vida. E aí teve uma pessoa que ela não trabalha com isso e a gente descobriu que ela fazendo palestras, ela tinha um sonho que ela foi me contar depois. Então você vê como as coisas vão vindo, aquele sonho guardado. Ela foi me contar depois que eu fiz essa área de alavancagem, que era palestrar, fazer palestras de desenvolvimento humano, de desenvolvimento pessoal. E aí, olha que interessante, tem muitas pessoas que quando se deparam com isso, elas não dão o devido valor, elas acabam querendo parar de fazer os tratamentos, e a gente tem que respeitar o momento das pessoas. Então, o que acontece? Os 2 aspectos aqui, tanto da palestra como do orfanato, são aspectos de consciência social. O que eu quero trazer com isso? É quando a gente desenvolve esse nosso... Onde está o meu propósito? Se eu fosse arriscar assim agora, eu já diria, na sua consciência social. Na sua consciência social. E isso não vai nascer de um dia para o outro, você vai trabalhando nisso. Então, por exemplo, vai fazer trabalho voluntário, eu faço 1 vez por mês. Vai fazer trabalho voluntário? Olha só, eu faço 1 vez por mês, meio período, tá? Entre as 8 e meio-dia. Me fala uma coisa para vocês. 1 vez por mês, 4 horas, um mês tem 30 dias, vezes 24, quanto que dá isso aí? Acho que são 720, não,
720... Gente, faz as contas aí pra mim. 7.200 horas? Eu não sei. Acho que é 7.200 horas, né? Ou seja, de todas as horas do meu mês, eu tiro 4 para fazer um trabalho voluntário. Não é o fim do mundo, concorda? Então, o que acontece? Eu olho aquelas pessoas em necessidade, eu falo, eu não posso reclamar da minha vida. Ah, pronto, agora não pode reclamar da sua vida porque tem gente mais necessitada. Não, não é isso. A questão é que eu olho e falo assim, gente, eu tenho uma vida confortável, não é perfeita, mas eu tenho saúde, eu tenho a capacidade, eu posso não estar onde eu gostaria de estar. Lembra, a gente viu ontem? Você pode não estar onde você gostaria de estar, mas você já não está mais onde você estava antes. E eu tenho minha capacidade intelectual, que ela pode me levar por caminhos, entendeu? Então é isso. A gente já começa a enxergar a vida e as pessoas de uma outra forma. Então olha só, na Bíblia diz assim, todos vocês reunidos são o corpo de Cristo. Nós já vimos isso, inclusive, se eu não me engano, no propósito número 2. E cada um de vocês é um membro separado e necessário desse corpo. Desesperadamente necessário. Desesperadamente. Quem vai mudar o mundo são as pessoas. Não tem jeito. Primeiro mudando nós mesmos, depois impactando positivamente, funcionalmente no nosso círculo social, no nosso grupo mais próximo. E aí, entendeu? Isso se amplificando. Algumas pessoas trazem em si um caminho de vida mais de exposição, de destaque, sim, com certeza. E por fim, lembrar que Deus, ele não vai escolher os preparados, ele vai preparar os escolhidos. E muitas vezes ele pode transformar uma pessoa tímida, tem muitos casos, pessoa que era gago, que era tímida, a gente vai até ver aqui, numa pessoa que se posiciona para falar sobre ele, para fazer a obra dele. Então não importa o quanto a gente, olha só a questão da autoestima e do valor pessoal, não importa o quanto a gente reconhece em si os nossas habilidades, os nossos talentos, porque Deus toca na gente para desenvolvê-los. O que ele precisa é de um coração puro, um coração que queira servir a Deus. Porque não adianta, nós temos o nosso livre-arbítrio. Você pode dizer não, eu não quero, isso é muito difícil, é muito cansativo, mas também não precisa sair agora da live, meu Deus, eu preciso servir a Deus, e agora o que eu vou fazer? Não, vai amadurecendo isso dentro da sua mente, como que no seu dia a dia, com as palavras que você fala, com as coisas que você faz, como que você se coloca como uma pessoa que serve a Deus. Então, essa parte do corpo de Cristo é muito importante, porque ele fala aqui agora, olha, não existem serviços pequenos ou insignificantes para Deus, todos são importantes. Quando uma parte do corpo para de funcionar, você adoece. Olha só, o corpo todo sofre, pode até morrer. Milhares de igrejas locais hoje estão morrendo por causa do cristão que não tem vontade de servir, se portam como meros espectadores e o corpo sofre. Então o que acontece? A gente colocou Deus realmente naquele lugar, a nossa fé, naquele lugar que eu acredito, mas está lá. Não faz parte da minha vida, entendeu? E aí a gente precisa trazer de novo Deus para a nossa vida. A gente precisa, estamos aqui incontestavelmente numa jornada cristã, tá? Então vamos falar de Cristo. A gente precisa de novo trazer Cristo para o nosso coração e para a nossa vida. E a gente esquece disso. Você acorda e fala assim, Deus, obrigada por mais um dia, eu consagro meu dia a ti, Senhor, e pá, vai viver. Vai viver, vai comer, vai trabalhar, vai se interagir, vai resolver o problema, vai pagar boleto. Agora eu tô cansado, sabe o que eu vou fazer? Vou sair, vou passear, mereço descansar. Aí agora eu vou ter filho, agora meu filho o tempo inteiro, agora minha vida é pro meu filho. O filho tá pequeno, não tenho tempo de fazer nada. Muitos, às vezes, tem mais de um filho, o filho dá trabalho, não tem com quem deixar. Aí é marido, é esposa, é vizinho, é papagaio. E Deus? E Deus? O que a gente faz com Deus? Não, vamos lá na missa, vamos lá na igreja, vamos lá no culto. Vamos lá. Aí você vai lá, tá? Deus, não sei o que. Obrigada, Senhor, vim aqui tomar a sua luz, a sua... E o que a gente faz? Bora lá, bora viver. Bora os problemas. Então, assim, só que a gente se coloca em Deus naquele momento. Só que a gente esquece de levar Deus com a gente. A gente se esquece que a gente pode levar Deus com a gente. Entendeu? Isso é muito importante.
Acho que muito mais do que servir, primeiro passo é a gente permitir que Deus opere a transformação dele na gente, que foi o que nós falamos na semana passada, entendeu? Então, isso é muito estranho para mim, Ivete. Não tô acostumada, não tô gostando disso. Peça para Deus te tocar. Deus, me mostra carinhosamente o que significa servir a Deus. Como eu posso servir o Senhor de uma maneira que eu consiga adaptar isso na minha vida? Me traz esse entendimento. Então, olha só, quarto item, a ordem é servir a Deus. Então, a gente vem aqui de você foi criado para isso, você foi salvo para isso, você foi chamado para isso, e a ordem é essa. Nós esquecemos que a vida ela é uma jornada espiritual, nós só estamos no corpo físico, não faz parte da nossa cultura, não faz parte das nossas prioridades. E aí o que acontece? A vida passa e lá na frente, será que a nossa alma conseguiu cumprir o propósito dela? Cumpriu a missão dela? E aí você pode ter todo o dinheiro do mundo, toda a saúde do mundo, ter a melhor família, a melhor vida. A sua alma cumpriu a missão dela? É essa pergunta que vai ser feita quando você partir daqui. Servir é a essência da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar, e esses dois verbos também devem orientar a nossa vida. Não é que a gente tem que agora sair dando tudo o tempo inteiro e fazendo o tempo inteiro, dedicar a sua vida só para isso. Mas nós precisamos fazer essa avaliação, esse olhar, colocar esse olhar carinhoso. E sabe o que vem muito aqui para mim? Ontem, enquanto eu estava preparando a live, vinha muito aqui para mim a questão de servir ligado à comunhão. Nós passamos, a segundo propósito foi você veio para fazer parte da família de Deus. O que é comunhão? Sabe a questão fraternal? Então não é só eu faço, você recebe. Se eu faço, você recebe, você faz, eu recebo, você percebe que existe um fluxo, um flow assim? Existe uma questão fraternal. Então o servir, ele é isso. Sei o que ele falou aqui? Se você não sente amor pelos outros, se você não tem desejo de ajudar as pessoas, só se preocupa com você, então você tem que perguntar se Cristo está realmente na sua vida. O que é isso? É esse enlace de almas no serviço, entendeu? Então a gente pensar sobre isso. Servir é a essência da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar para servir e para dar. Então servir e dar nos orientam a nossa vida. Serviço e doação resume o quarto propósito de Deus para a sua vida. Jesus ensinou que maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma. A maturidade é para o ministério, crescemos para doar. Como assim? Funciona assim. Nós somos uma criança, aí a gente vira adulto. Quando a gente vira adulto, nós temos a capacidade de construir e edificar que uma criança não tem. Então, nós pegamos essa nossa capacidade de construir e edificar e construímos e edificamos. E até coloquei aqui, é o verdadeiro significado de transbordo. Nós crescemos para doar. Então, assim, vamos supor, eu ia fazer a live, né? Mas é cansativo. Por que é cansativo? Porque além de 1 hora da live, exatamente o horário que eu ia fazer minha ginástica. Então, olha só, eu ainda tenho que arrumar mais 1 hora para fazer minha ginástica. Aí, eu tenho que preparar a live, vai de 1h30 a 2. Independente do que for, vai sempre isso, porque tem que fazer uma pesquisa, tem que fazer, eu escrevo à mão, não posso fazer de outra forma, porque, enfim, é a forma que tem que ser. E aí, eu pensei, preciso organizar, não vou fazer, que data. Então, às vezes eu fico meses. Essa maratona que a gente tá fazendo agora em setembro, era pra eu ter feito em fevereiro, só pra vocês terem uma ideia. E eu amadurecendo, meu organismo me convencendo. Olha só, me convencendo. E aí, por quê? Teve muitos momentos que eu falei assim, mas eu tenho que fazer. Eu estudo há mais de 10 anos a doutrina espírita de Allan Kardec, que é o evangelho de Jesus Cristo, à luz dos ensinamentos dos espíritos. Mas esse livro é um livro de um pastor evangélico. Não importa, nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de Cristo. E eu entendo disso pelo que eu estudei, pelo que eu pratico, eu faço evangelho no lar quase todo dia. Tem muito, você vê o quanto a gente vê de mentalidade, que é ligada à programação neurolinguística. Eu tenho diversas, não é uma, não é duas, eu tenho diversas formações em programação neurolinguística. Eu leio muito sobre isso, eu tenho muita curiosidade sobre o comportamento, neurociência, a própria espiritualidade. Muitos e muitos livros que eu já li
cursos, trabalho com as terapias, então com desenvolvimento humano, eu estaria... Você concorda que se eu não me predispusesse a compartilhar os meus conhecimentos, essa minha visão com vocês, eu estaria negando servir a Deus, entendeu? Eu estaria negando servir a Deus. Então, quando a gente tem paciência com uma pessoa que... E aí eu tô falando no nosso dia a dia. Às vezes a gente tem uma tia, às vezes tem um filho que pergunta as coisas todas as vezes seguidas, ou às vezes os pais idosos que perguntam as coisas 3 vezes seguidas a mesma coisa. Quando a gente tem essa paciência de explicar para eles, a gente já está servindo a Deus. Entendeu? Então, quando a gente tem o nosso carinho colocado, quando a gente coloca o nosso carinho, olha só, vamos lá, tá saindo legal aqui uma definição de como servir a Deus. Quando a gente coloca o nosso amor e o nosso carinho para a gente compartilhar algo que nós temos dentro de nós, em nós, com outros que muitas vezes têm menos do que a gente, nós estamos servindo a Deus. Olha que bacana. Então, pensa assim, vou usar o exemplo da mãe e do pai, uma mãe e um pai amorosos, que estão lá pacientemente educando seus filhos, ajudando os filhos com a lição, ou com alguma atividade, ou ensinando o que é certo e errado. Quando a criança faz uma coisa errada, você tem a paciência de dar um castigo adequado. Adequado, eu quero dizer, sem exageros, mas também sem complacência. Você também está servindo a Deus. Entendeu? E a maturidade é isso, a gente se colocar como adulto. Fala, não, peraí, eu já cresci, gente. E por que não acontece? Por que as pessoas não querem servir a Deus? Porque elas não crescem. Que a criança esperando o Papai Noel chegar para entregar o presente de Natal. Entendeu? Então é pra gente refletir. É pra gente refletir sobre o nosso amadurecimento pessoal. É difícil, é cansativo? É difícil e cansativo. Mas esse é o caminho da existência para a eternidade. Eu não quero fazer agora, vou deixar para depois. No Olhar Espírita, de Allan Kardec, nós temos a questão das múltiplas existências. Você não faz agora? Primeiro que lá na frente você vai fazer o balancinho, né? Quando a gente sai dessa terra, a gente faz o balanço do que a gente fez ou não fez. E lá na frente você vai acumular mais coisa para fazer? Vai acumular mais coisa. É igual uma pia com louça suja. Você tem que lavar a louça do café, você não lava. Aí o que acontece? Você vai lá, almoça. Você põe a louça do almoço. Você não lava. Aí o que acontece? Você vai lá e janta. Você põe a louça da janta. Você não lava. Vamos supor que você tem uma louça infinita na sua casa. Pratos e talheres e copos infinitos. Mas já deu para pegar a lógica do negócio. No dia seguinte, você toma café de novo. E não lava. E a louça vai acumulando. Então, mais cedo ou mais tarde, se você não vai ter ninguém, a nossa alma, o nosso espírito, quem vai lapidar somos nós. Você não vai ter ninguém para lavar a sua louça da sua alma. Vai ser você com você. É você com Deus. E aí fala assim, mas quanto mais você demorar, vai ter choro, ranger de dentes. Vai, porque a hora que você olhar tudo que você deixou de fazer e a sua alma... O que acontece? O amadurecimento desenvolve a consciência. A consciência traz clareza. A clareza traz paz, traz a verdade. Então, o que acontece? Você não vai conhecer a verdade, você não vai ter clareza das coisas, você só vai olhar aquela pia cheia de louça e chorar. Porque você nem vai saber o que você poderia estar fazendo outras coisas agora, já bem melhor. Num mundo mais feliz, num contexto mais feliz, mas você não se dignou a lavar a bendita da louça. Tá dando para entender essa analogia, mais ou menos, gente? Então ele fala assim, impressão sem expressão causa depressão. Olha lá, a alma gritando, que quer se expressar no mundo. E não é, não, mas eu trabalho com coach, o meu trabalho por si só já é uma caridade, já é um trabalho de desenvolvimento humano. E o que mais você faz para desenvolver a sua consciência social, para doar para aqueles que não estão podendo contratar o seu serviço? Percebe? Estudar sem trabalhar causa estagnação espiritual. O que necessitamos é de experiências em servir, nas quais nós possamos exercitar os nossos músculos espirituais. Servir é contrário à nossa inclinação natural. Esperamos que os outros nos sirvam e não o contrário.
À medida que amadurecemos em Cristo, o foco da nossa vida é mudado progressivamente para o serviço ao próximo. Sabe o que é? Eu vejo muito assim na minha vida, é você não se conformar em ser uma ilha. Sabe? Eu não me conformo em ser muitas vezes, assim, sem modéstia, mas eu já tive muitos feedbacks na minha vida, assim, de chefes e colegas de trabalho sobre a minha personalidade, que falaram que eu era generosa, que eu era gentil, mas pra mim sempre foi muito natural, porque eu aprendi com a minha mãe ela é muito assim. E aí o que acontece? Eu não consigo ser uma ilha. Eu não consigo estar super bem e ver as pessoas mal. Então, por exemplo, eu ajudo minha mãe e minha avó, cuido delas e tal. E eu falo, cara, como é que eu posso, se eu não posso ser boa para minha mãe e para minha avó, quem presta serviço na casa delas e tal, fala assim, nossa, eu acho tão bonito o jeito que você trata a sua mãe e sua avó. Eu falo, cara, pra mim, isso é normal. Como é que eu posso querer ser considerada uma pessoa boa se eu não consigo tratar bem a minha mãe, a minha avó? Ah, não, mas as pessoas são tóxicas. São tóxicas. Ore. Eu tenho, sim, o recurso das terapias que eu uso e tal. Mas eu quero dizer, ore pelas pessoas, pelos seus pais, pelos seus filhos, pelo seu cônjuge. É o mínimo dever que nós temos, gente, de orar por essas pessoas e também trabalhar na nossa reforma, sabe? Então, assim, o servir, ele pode ser muito sutil no nosso dia a dia. Então, que nós possamos ter a capacidade de perceber isso, sabe? Então, assim, não dá pra ser uma ilha, eu vou trabalhar num lugar, só tem gente mal-humorada, e eu não consigo. Sabe que uma vez, vou contar uma história pra vocês aqui, bem interessante, rapidinho. Eu não consigo. Uma vez, eu trabalhei num lugar 5 anos que a gente ficava, eram 5 secretárias na mesma mesa, chegou a ter 7 e tal. E aí, tinham 2 que sempre brigavam, as mais sêniores e tal, e eu ficava no meio. E aí, eu sempre tinha aquela palavra de tentar deixar tudo em harmonia, sabe? Tentar dar uma abafada lá nas brigas e tudo. E aí, eu lembro de um dia que eu cheguei muito mal-humorada. Mas no final, assim, cheguei muito mal-humorada. Eu tava, acho que, virada no Jiraya. Sério, cheguei lá, tava mal, tava triste, tava mal-humorada. E aí eu cheguei lá e uma das pessoas que mais reclamava, ela olhou pra mim com um olhar tão doce e falou coisas tão... Mas não, ela não percebeu, sabe? Eu tava guardando aquilo pra mim. Mas o jeito dela, ela tava tão gentil, era uma sexta-feira, eu lembro disso até hoje. Ela tava com um olhar tão doce, tão gentil, que aquilo ficou muito claro pra mim. Quanto que quem a gente volta pra gente, sabe? Então, assim, não sejamos ilhas. Não sejamos ilhas. Servir é você se negar a ser uma ilha. Onde você tá tudo maravilhoso, eu sou inteligente, eu sou rica, eu sou bonita, eu sou legal, eu tenho a vida perfeita. E o que você faz com isso? Ah, então você não tem que abrir também sacar todo o seu dinheiro do banco e pegar 10 pessoas e dividir por 10. Não é isso. Mas o que a gente faz? O quanto que a gente se coloca nessa posição? Então, vamos lá. Olha só. Ele então falou sobre a questão de exercitar os músculos espirituais. Servir é contrário à nossa inclinação natural. Esperamos que os outros nos sirvam, e não o contrário. À medida que amadurecemos em Cristo, o foco da nossa vida é mudado progressivamente para o serviço ao próximo. Deixamos de perguntar quem irá prover as minhas necessidades e começamos a perguntar de quem eu irei suprir as necessidades. Então, nesse olhar que eu falei do empreendedorismo, uma pessoa que empreende, uma pessoa de bem, de bom caráter, que empreende, uma pessoa honesta, que paga os impostos, um empresário honesto, ele está servindo também através do negócio que ele está fazendo, porque ele está criando empregos, entendeu? Eu tive um chefe que ele, enfim, trabalhou num lugar, não posso entrar em detalhes, trabalhou num lugar que ele impactou milhares de vidas. E aí ele falou, não, porque ele estava contando, eu falei, você já parou para pensar? E ele não tinha pensado nisso. Eu falei, você já parou para pensar que tudo que você fez, a quantidade de vidas que você impactou positivamente com isso que você fez? E ele ficou olhando para mim. E ele não pensou nisso, porque a gente vive no automático, a gente não consegue reconhecer as oportunidades que nós temos de nos conectar com Deus, de trazer Deus para a nossa vida e de servir permitindo que Deus haja através de nós.
Então aqui eu também coloquei a mentalidade de crescimento. Eu deixo de ser aquele pontinho pequenininho, menor do que toda a complexidade das coisas e passo a ser grande e servir e contribuir e compartilhar, porque eu tenho tanto dentro de mim que eu não consigo mais ficar de boca fechada, entendeu? Eu tenho tanto dentro de mim que eu tenho obrigação de compartilhar. Eu falei isso nas primeiras lives daquele caso do livro que eu li, lembra? Do rapaz que era um barão muito ruim e tal, e ele morreu e um anjo mostrou para ele tudo que ele poderia ter feito com o dinheiro, com o poder que ele tinha. Imagina você ter um talento, você ter uma habilidade, e você vai lá no dia do seu juízo final, você olha a sua história de vida e você vê o que você podia ter feito. Para quantas pessoas você podia ter falado sobre Deus, quantas pessoas você podia ter tocado com a sua obra, com os seus talentos, com as suas habilidades. Então, permita-se explorar as suas capacidades, as suas possibilidades. Ouse, tenha coragem de se desenvolver, de fazer coisas diferentes. Claro, positivas e possibilitadoras, funcionais, éticas, etc. Então, preparando-se para a eternidade. Um dia prestaremos contas a Deus. O tempo e energia que gastamos com nós mesmos em relação ao que utilizamos para servir os outros. Nós só estamos plenamente vivos quando estamos ajudando os outros. Jesus dizia, se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a própria vida por causa de Jesus e por causa da boa nova a salvarão. Por quê? Porque a vida, a verdadeira vida é do Espírito. Então, quando a gente está servindo, a gente está fazendo, o nosso espírito está trabalhando, não é o nosso ego. Percebe a diferença? Então, olha só. Somente aqueles que põem de lado a vida por Jesus é que a salvarão. Essa verdade é tão importante que ela aparece 5 vezes na Bíblia. Se você não está servindo, está só existindo. Se você não está servindo, e aí vem exatamente o que eu vejo nas terapias. Ah, mas a vida é só isso? Trabalhar, pagar conta, entendeu? E a pessoa não engaja. É uma situação delicada, entendeu? É uma situação delicada. Mas vamos lá, vamos em frente. Serviço e importância. Você dará a vida por algo. O que será? Como assim? Funciona assim. A todo momento a gente está focando e priorizando alguma coisa. A pergunta é, o que você vem focando e priorizando na sua vida? Quem é o Deus que você serve? É essa a pergunta. É por meio do ministério que descobrimos o sentido da vida. Na Bíblia diz, cada um de nós encontra significado e função como parte do corpo de Cristo. Quando servimos junto na família de Deus, a vida assume uma importância eterna. Paulo diz, quero que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes, não menos, por causa daquilo do que vocês são parte. Olha que legal. Mas o que acontece? É o que eu falo, meu. Tá subestimando Deus. Não fazer é subestimar o Pai. São as projeções que a gente faz. Onde a gente colocou? Onde é que a gente colocou Deus na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa cultura? A ponto da gente não entender que quando a gente serve a Deus, a gente está fazendo uma das coisas mais nobres que nós poderíamos estar fazendo. Se eu falasse que cada hora que você trabalha servindo a Deus, você ia receber 10 milhões de reais, 10 milhões de dólares, 10 milhões de euros, o que seja, você não ia fazer com mais boa vontade? Eu peguei um caso de uma moça que ela tava, a bebezinha de 8 meses, ela queria parar ela queria desmamar, mas é muito pequenininha, gente, não tem jeito. O ciclo do neném mamar ideal é 1 ano, e é claro que você tem a questão de licença maternidade, tirar leite e tudo, mas ela tinha um negócio dela, ela tinha essa disponibilidade. E aí, eu falei, deixa eu te perguntar uma coisa, se você ganhasse 1 milhão de reais para cada mamada que você dá para sua filha, você ia dar de mamar para ela com mais boa vontade? Aí ela falou assim, ia. Então, a pergunta é essa, gente. Fica essa dica. Se eu ganhasse 1 milhão de reais para fazer isso, eu iria fazer? Porque aí a gente dá um jeito, né? Então, Deus quer usá-lo para fazer a diferença no mundo. Ele quer atuar por seu intermédio. Importante não é a duração da sua vida, mas a contribuição que você oferece.
O importante não é o quanto você viveu, mas como você viveu. Abraão era velho, Moisés gago. Moisés era gago e ele liderou todos os hebreus sendo expulsos do Egito a caminho da terra prometida por 40 anos. Não foi uma semana, foram 40 anos. Elias tinha ideias destrutivas. Pedro era impulsivo e temperamental. Paulo tinha saúde fraca e Tomé tinha dúvidas. Eram todos pessoas desajustadas, mas Deus usou cada um deles para a sua obra. Então você vê que aqui ele não pede que você seja perfeito. Ele pede que você haja, que você desenvolva suas capacidades, que você utilize elas para servir a Deus de alguma forma. Ele também usará você, se você superar as suas desculpas. Então, vamos lá fazer a nossa meditação, que a gente já está super em cima da hora aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem estiver assistindo, eu não sei se vocês estão assim, mas a gente fica com a cabeça fervilhando, né? Então a gente vai acalmar os nossos pensamentos agora. Pegar uma aguinha, vamos respirando fundo. Quem quiser já fechar os olhos, vamos fechando os olhos e permitindo que o seu corpo vá se relaxando agora bem tranquilo, bem relaxado, bem calmo, respirando fundo. Vamos lá, seus olhos estão bem fechados, você respira. O ar sobe até o topo da sua cabeça, como uma luz branca vai iluminando seus pensamentos, sentimentos. Sua mente consciente e a sua mente inconsciente, elas trabalham em conjunto agora, em seu benefício. A sua alma começa amorosamente a trazer ideias, a trazer pensamentos, a trazer sentimentos positivos ligados à sua missão. A melhor maneira para que você possa servir a Deus nessa vida, nesse mundo, neste momento. Então você respira fundo, o ar sobe até o topo da sua cabeça, seus olhos vão ficando bem pesados, seu rosto, sua face vai ficando bem relaxada, seu pescoço, seu ombro, vai ficando bem tranquilo, bem relaxado, 10 vezes mais tranquilo, 10 vezes mais relaxado. Seu quadril vai ficando bem solto onde você está, suas pernas, seus pés. Vai atravessando, raízes de luz vão saindo da sola dos seus pés, vão atravessando todas as camadas do solo até o centro da terra. Você respira fundo e você vai sentindo o seu corpo inteiro relaxando e se concentrando cada vez mais no som da minha voz. O seu corpo vai recebendo através das raízes dos seus pés toda a nutrição da Mãe Terra, do centro da terra, vai subindo pelos seus joelhos, vai subindo pelo seu quadril, vai subindo pelo seu tórax, sua coluna, todo o seu esqueleto, suas costelas, seu ombro, sua cabeça, seu cabelo. E você respira fundo. Você vai respirando fundo, vai sentindo uma luz branca no seu coração, bem forte, bem iridescente, expandindo cada vez mais por todo o seu corpo. Uma luz branca do seu coração, bem forte, bem iridescente, vai expandindo por todo o seu corpo. E você agora vai crescendo e ficando maior do que a sua casa, bem grande, bem relaxado, bem tranquilo, bem concentrado. Você vai crescendo mais, você cresce 100 vezes mais agora, você está maior do que o seu bairro, você vai vendo o mapa lá embaixo. Você vai vendo o céu como se você estivesse dentro de um avião. Você vai subindo, vai crescendo 20 vezes mais. Você vai vendo o planeta Terra. Você vai lá fora no espaço, você olha em volta, você vê todas as estrelas do universo, você vê o planeta Terra lá embaixo, ele vai diminuindo cada vez mais. Você vai crescendo, subindo. E à medida que você vai crescendo, você vai passando por luzes claras, escuras, luzes multicoloridas, e você vai sentindo cada vez mais leve, mais tranquilo, mais relaxado, mais livre de todas as suas dúvidas, medos e inseguranças. Você vai se sentindo cada vez mais leve, mais tranquilo, mais relaxado, mais livre de todas as suas dúvidas, medos e inseguranças. Você respira fundo e vai se sentindo cada vez mais leve, mais tranquilo, mais relaxado, cada vez mais livre dos seus medos e inseguranças. Você acessa agora toda a força, todo o poder, toda a consciência de Deus.
E essa luz branca de Deus vai envolvendo toda a sua cabeça, sua mente, seus olhos, seus ouvidos, sua boca. Vai trazendo toda a verdade sobre a sua missão, sobre o seu propósito de vida, sobre você, sobre a sua melhor e mais elevada versão. É leve, tranquilo e permitido que você seja a sua melhor e mais elevada versão. E você já sabe como fazer isso. Então você vai permitindo que essa luz vai descendo por todo o seu corpo, seu estômago, seu intestino, todos os órgãos do seu abdômen, a sua coluna lá atrás, os músculos do seu glúteo, os músculos da sua coxa, seu joelho, seus pés. E você agora vai mentalmente adentrando aquela bola de luz no seu coração, aquela luz que brilha no seu coração. Você vai tirar, como se fosse tirar da sua mente, colocar no seu coração toda a luz. E você vai mentalmente se ver caminhando na jornada da sua alma. Vai caminhando no jardim da sua alma. Vai sentindo a presença amorosa de Deus em todo o seu jardim. Vai sentindo a presença de Deus em todo o seu jardim, vai vendo a fonte de Deus, recebendo luz do céu, espargindo por todo o seu jardim da sua alma. E você agora vai começar a caminhar tranquilo e confiante para a sua missão. E você vai agora encontrar, a sua missão vai ser revelada. Você caminha pelo seu jardim e você vê um portal de luz. Esse portal de luz vai te levar para a sua missão. Você caminha através desse portal de luz e ele se abre como uma porta, como um portão que se abre para você. E você agora vai adentrar a sua missão. Vá percebendo como é o ambiente da sua missão. Você vá percebendo como se fosse numa tela de cinema. Vá percebendo um filme passando, como se fosse uma coisa 3D. É um filme da sua missão. Vá percebendo onde é que você está na sua missão. Seus olhos de verem se abrem, seus ouvidos de ouvirem se abrem. Sua mente consciente, sua mente inconsciente. E a sua alma começa a trazer imagens, sons e sensações. E você começa agora a se ver em algum lugar. Vá percebendo em qual lugar que você está agora, cumprindo a sua missão. Vá percebendo quem são as pessoas que estão com você nesse lugar. Como é o seu comportamento, como são as suas capacidades, as suas crenças e valores. Vá observando se você tem outros talentos e habilidades que você não tinha desenvolvido até hoje. Vá observando esse filme do seu futuro. Quem é você nesse futuro, do seu propósito, da sua missão, da sua vida? Com quem você compartilha os seus conhecimentos, com quem você compartilha os seus talentos e habilidades. Vá percebendo como você se sente quando você está cumprindo essa missão, quando você está cumprindo o seu propósito. Vá percebendo como é que você se sente. Vá percebendo que todos os aspectos negativos que pudessem te atrapalhar nessa missão vão sendo retirados imediatamente do seu caminho de vida. Você vai percebendo agora a mão de Deus iluminada descendo do céu e projetando luz na sua missão. E você se fortalece e cresce cada vez mais a partir de hoje na direção da materialização e da manifestação da melhor e mais elevada versão da sua missão, do seu propósito de vida nesta existência. E você se fortalece e amadurece cada vez mais todos os dias, a todo momento, na sua missão, no seu propósito de vida, que foi designado para a sua existência. A partir de hoje, imediatamente, você já está
fortalecido, amadurecido na sua missão, no seu propósito de vida, para que ele se materialize, se manifeste da melhor e mais elevada maneira. É muito fácil. E você faz isso com facilidade. Você consegue administrar todas as suas responsabilidades, todas as suas preocupações de uma maneira muito leve. Você começa a cada dia mais reconhecer Deus na sua vida. Você começa a cada dia mais abrir a sua vida para Deus. Você começa a cada dia mais receber Deus no seu coração, na sua alma, na sua vida, nas suas ações, nos seus comportamentos. E você gosta disso. E quanto mais você recebe Deus na sua vida e permite que Ele atue na sua vida, mais Deus se torna parte da sua vida. E mais Ele vai atuar e a sua vida vai prosperar. Quanto mais você recebe Deus e mais você permite que Ele atue na sua vida, mais Ele vai atuar e mais você vai prosperar. Quanto mais você recebe Deus na sua vida e permite que Ele atue na sua vida, mais você vai atuar. Mais Ele vai atuar e mais você vai prosperar. Então você respira fundo. Vá projetando toda essa presença de Deus na sua vida futura. Vá percebendo toda a sua obra. Vá percebendo toda a sua obra. Vá percebendo quem você é nessa nova vida, nesse novo propósito. Então você traz com muito carinho essa nova vida, esse novo propósito, para dentro do seu coração. E quando você faz isso, um ser de luz se apresenta à sua frente. Seria a figura de Deus em um ser de luz. A força de Deus em um ser de luz. Ele vem e te abraça. E a partir de agora, a força, o poder, o amor e a sabedoria de Deus fazem parte de você em cada célula do seu corpo. A partir de agora, a força, o poder, o amor e a sabedoria de Deus fazem parte de você e de cada célula do seu corpo. Você respira fundo com a certeza que a partir de hoje, a força, o poder, o amor e a sabedoria de Deus já fazem parte de você, de cada célula do seu corpo. E você usa esse poder de maneira construtiva, positiva, edificante, todos os dias, a todo momento. Então você vem retornando, trazendo todo esse poder com muito vigor, com muita vontade de agir, de servir a Deus, com muita consciência, com muita confiança. E quanto mais você serve a Deus, mais confiante você fica. Quanto mais você serve a Deus, mais confiante você fica. Quanto mais você serve a Deus, mais confiante você fica. Então você respira fundo. E eu vou contar até 3. Somente no 3 você vai abrir os olhos. 1. Você vem retornando com todo esse poder, essa força, essa sabedoria. Sua mente consciente vai trazendo uma palavra, um sentimento sobre essa meditação para você começar a trabalhar, colocar em prática. 2. Você vai mexendo o seu corpo, seus braços, vai sentindo o poder, a força, a sabedoria e o amor de Deus que vão começar a te trazer ideias de novas decisões, de novas escolhas, de novos relacionamentos, como que você pode transformar os relacionamentos que você já tem. E 3, você vai abrindo os olhos feliz, pronto para viver uma nova vida em Deus, servindo a Deus. Mandem notícias de como vocês estão, com paz, vão abrindo os olhos, vão permitindo. O seu corpo vai voltando para o momento presente, vão mexendo braços e pernas, mexendo todo o corpo, dá uma espreguiçada gostosa. Eu vou ler as passagens de hoje e as frases para a gente refletir. Enquanto isso, vocês vão voltando, me contem como foram para vocês, se alguém viu, ouviu. Cada dia eu vejo uma coisa diferente. Hoje eu vi uma coisa diferente e eu fiquei intrigada. Vou explorar isso mais. Mas foi muita paz, senti muita paz. A Michele, que paz. Olha a frase de hoje. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos
e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Está em Efésios 2:10. Eu te glorifiquei na terra ao cumprir até o último detalhe tudo o que me mandaste fazer. Está em João 17:4. Aí aqui, no finalzinho dele, a gente tem pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Servir não é uma opção, é um dever. Versículo para memorizar. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2:10. Vem muito um sentimento para mim, eu não sei se vem para vocês, se vocês estão aqui ao vivo e também quem estiver assistindo gravado, vem muito um sentimento, sabe do quê? É um sentimento de... A gente vem para cumprir uma missão, aí a gente vem para cá, faz um monte de coisa e não cumpre a missão. Olha que doideira. Lembra que eu contei dos bandeirantes esses dias, que eles vieram para abrir as florestas e procurar o ouro, mas que a verdadeira missão deles era os povoados que iam ficando ao longo da caminhada deles. Claro que tem uma frase que fala assim, se você não fizer, outro o fará. Mas imagina você vem para uma super missão, um cientista para fazer uma descoberta científica, tecnológica, e aí você chega e não faz. AD, é sempre bom. Peço muito para enxergar o meu propósito. É isso aí, eu também estou fazendo. Cada vez em uma coisa, sabe? Eu acho que o nosso propósito principal, com certeza, é a nossa reforma, porque sem a nossa reforma a gente não consegue atingir esse amadurecimento espiritual para que nós possamos servir a Deus, né? O que eu venho observando nesses trabalhos que eu faço no coach é que muito do propósito é ligado à questão de consciência social. Então a gente pensar, se eu fosse fazer alguma coisa para o mundo, para a sociedade, sem me preocupar com dinheiro, sem me preocupar com tempo, com nada, eu fosse fazer o que eu quero, o que eu faria? Talvez a gente não vai ter essa resposta de imediato, mas é ir refletindo. E você também pode, a todo momento, fazer uma coisa muito interessante que está vindo aqui para mim, que até em termos técnicos da nossa mente, é de certa forma uma auto-hipnose. Você pode orar e colocar para Deus todos os dias. Você pode colocar, Deus, me mostra como eu posso enxergar o meu melhor e mais elevado propósito. Como que eu posso enxergar o meu melhor e mais elevado propósito? E você fica fazendo sempre perguntas, gente. Sempre é bom fazer perguntas, porque a pergunta ela vai estimular todo o nosso cérebro, toda a parte neurológica a construir uma resposta, entendeu? E aí é que a gente raciocina. E quando a gente faz isso, fazendo dessa forma, você está se conectando com Deus e você está fazendo esse processo na sua mente. É muito louco, vou te falar, é bem louco. Hoje eu vi uma imagem diferente do que eu imaginava. Tá dentro de um contexto geral de servir a Deus, entendeu? Tá dentro do que eu percebo como minhas capacidades, etc. Não é uma grande surpresa, mas o lugar até que eu tava eu achei diferente. Bom, continuando aqui. Pergunta para meditar. O que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servir a Ele? Então, o que está te impedindo de servir a Deus? Fica aí a reflexão. A Dê vai fazer? Faz, é uma delícia. A gente tem que fazer. As coisas às vezes não vêm na hora, mas a gente tem que estar sempre se estimulando, gente, sempre estimulando. Lembra que a mudança vem depois da transformação, e a transformação ela é progressiva. Então, se você está sempre se estimulando nesse sentido, uma hora a gente vai começar a encontrar as peças do quebra-cabeça e começar a montar, né? Gente, um beijo grande, amo vocês. Amanhã tem mais, vamos continuar juntos aqui, temos praticamente 2 semanas ainda juntos. Aproveitem, quem tiver vontade de fazer a meditação, novamente faça. Quem estiver assistindo gravado, lembre-se de comentar, de passar um feedback, tá bom? Amo vocês. Sucesso a todos, até amanhã. Tchau, gente!